Hoje vamos analisar a fundo o golpe genial que está no centro do romance A Rainha dos Funerais. É uma trama que mistura luto, mentiras e, claro, muito dinheiro. Bom, para a gente entender bem essa história, precisamos primeiro definir um conceito que é a chave de tudo. O termo em inglês é funeral crasher, que em português seria algo como um penetra de funeral. É basicamente alguém que aparece em funerais de pessoas que nem conhece, com um objetivo bem específico: se aproveitar dos ricos e de quem está emocionalmente vulnerável. E é exatamente essa a lógica que guia a nossa protagonista. Uma verdadeira mestra na sua arte sombria. Para ela, os verdadeiros enlutados eram os alvos mais vulneráveis. É simples e cruel assim. Então vamos lá. É hora de conhecer a grande jogadora por trás de tudo isso. A Flor não tá pra brincadeira, viu? Ela não é nenhuma amadora. Ela opera com a precisão de uma profissional, com um kit de habilidades bem específico. A preparação dela é, nossa, meticulosa, a ponto de ela ter 6 chapéus pretos idênticos. Ela tem uma capacidade de se transformar, de mudar de persona que é impressionante, quase um camaleão. Além disso, tem um olho clínico para detalhes caros e um talento enorme para explorar a generosidade dos outros, como quando ela simplesmente saca 10 mil libras da conta de hotel de um antigo parceiro, os saques. E o motivo de tudo isso é bem claro: segurança financeira, para ela e para a filha. E claro, toda grande jogadora precisa de um alvo. E a Fleur, ela encontrou o alvo perfeito. É aqui que entra o Richard. A crise dele é profunda. A frase que o define é: após 33 anos de casamento, ele percebeu que nunca conheceu de verdade sua esposa, Emily. E agora era tarde demais. Pensa só no peso disso. Ele não está só de luto. Ele está assombrado por uma vida inteira de perguntas sem resposta. Então, o estado emocional do Richard é uma mistura perigosa de solidão, culpa e uma necessidade desesperada de se conectar com alguém. Essa vulnerabilidade toda é um prato cheio, o que o torna incrivelmente suscetível a uma predadora como a Flor. Pois é. Com a jogadora e o alvo definidos, o jogo pode oficialmente começar. O mais interessante aqui é como fica claro o desequilíbrio de poder nessa relação. De um lado, a Flor, totalmente calculista, estratégica, mestre do disfarce e com uma motivação puramente financeira. Do outro, o Richard, vulnerável, afogado num luto, preso ao passado e buscando respostas. É a caçadora e a presa, lado a lado. O método da Fleur é quase cirúrgico, super estratégico. Dá para dividir em 4 passos. Primeiro, ela identifica o alvo. Richard, um enlutado de verdade, no funeral da esposa. Segundo, a isca. Ela solta uma mensagem enigmática, cheia de esperança. Terceiro, a conexão inventada. Ela cria toda uma história sobre uma amizade secreta com a falecida. E quarto, o checkmate inicial. Ela usa o desespero dele para conseguir um almoço particular. A verdade é que a solidão não vai durar para sempre. Essas são as primeiras palavras que a Flor diz ao Richard. É uma jogada de abertura simplesmente brilhante. É uma promessa e, ao mesmo tempo, uma previsão. Atinge ele em cheio, exatamente no ponto mais fraco. Só que nenhum plano é perfeito, né? E a Flor logo percebe que o golpe não é só em um homem, é numa família inteira. E aí a coisa complica. A Flor agora tem que andar num verdadeiro campo minado. Tem o Lambert, o genro desconfiado e hostil, a Philippa, a filha insegura e fácil de influenciar, o Anthony, o filho adolescente quieto, mas que observa tudo, a Julian, a cunhada super protetora, e claro, o maior obstáculo de todos, o fantasma da Emily, ou seja, os sentimentos gigantes e não resolvidos do Richard pela esposa. O Lambert, desde o início, se coloca como principal obstáculo. Quando ele solta para Flor: engraçado, ela nunca falou de você, ele está basicamente declarando guerra. A suspeita dele é uma barreira que ela vai ter que superar o tempo todo. E é aqui que a gente vê a genialidade dela em ação. Ela pega um obstáculo e vira o jogo a seu favor. Porque quando o Lambert fica agressivo durante um almoço, o Richard vai lá e defende a Flor. E pronto! Naquele exato momento, ela se torna uma aliada dele, contra a própria família. Ela não só se protegeu, como criou uma rachadura entre o Richard e o genro, jogada de mestre. Isso tudo nos leva a uma questão crucial. Com tantos segredos e tanto em jogo, o que cada um ali tem a ganhar ou a perder de verdade? A memória da Emily acaba sendo o maior de todos os obstáculos. Quando Richard diz "eu ainda sou casado com ela", recuando de uma aproximação da Fleur, fica claro: a lealdade dele à esposa morta é uma presença constante que a Fleur precisa, de alguma forma, derrotar.
Mas o ponto é que a nossa golpista também tem seus segredos, suas vulnerabilidades. Ela tem uma filha, a Zara, e um passado cheio de mistérios que, se vier à tona, pode simplesmente destruir todo o plano. O próprio calcanhar de Aquiles dela pode ser sua ruína. E o que está em jogo é imenso. Estamos falando de mais de 1 milhão de libras só num fundo para os filhos do Richard. Isso é só uma pequena parte de uma fortuna de muitos milhões. É uma quantia que alimenta o desespero e a desconfiança em todo mundo ali. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação. Nesse jogo de luta e ganância, onde cada personagem esconde as próprias motivações, quem está de fato enganando quem?